Bom, cumprimentar o secretário Binho, nosso querido secretário ex-governador, Flávia, professor Jamil, professor Chagas, todos os outros companheiros das salas presenciais, virtuais. É uma observação, não é bem uma pergunta. Acho que estamos diante de uma série ainda de indefinições a respeito do sistema, sobretudo conceituais. Talvez eu não digo ponto de partida, porque já existe um acumulado muito grande de debates e discussões, mas um ponto a se considerar é depurar aquilo que o sistema de fato não é ou não deve ser. Pode parecer um pouco óbvio, mas a gente se depara com uma série de confusões nesse sentido, de que o sistema não se confunde efetivamente com as redes públicas, estaduais ou municipais de educação básica, entendendo como rede o conjunto das unidades escolares, das escolas, das unidades de ensino. Isso é um ponto fundamental. O outro é que há sim a necessidade de pelo menos tentar agrupar aquilo que são as estruturas que integram o sistema, os seus órgãos gestores, naturalmente o Ministério da Educação, as secretarias no âmbito estadual e municipal, mas também as instâncias de deliberação, de discussão, de decisão, enquanto instâncias, espaços normativos, consultivos, de natureza deliberativa, e os instrumentos de gestão, esses naturalmente os planos, quando já estiver em vigor o novo PNE e os seus correspondentes nos estados e nos municípios, e naturalmente os fundos, Fundeb, e agora também com a perspectiva do aporte de recursos novos, oriundos do novo critério de repartição dos royalties e também do novo aporte de recursos a partir da definição da destinação desses royalties. Então, algo para que a gente possa avançar um pouco nesse debate. E geralmente os outros sistemas que já se tem uma regulamentação mais precisa, em especial o SUS e o SUAS, tem isso muito claro, né? Quais são as estruturas, os organismos gestores, um segundo grupo que seria as instâncias de articulação, pactuação e decisão, e os instrumentos de gestão como um terceiro grande grupo de estruturas que devem integrar esse sistema. Obrigada, Daniel. Presidente do Fórum Estadual de Educação do Acre, que acabou de realizar a conferência estadual com muita intensidade de debate na semana passada. Será que agora nós vamos para Pernambuco? Márcia, mobilizou o povo lá, Márcia? A Márcia fez o possível, mas não entra o canal, né, Márcia? Pernambuco? Centro de Educação à Distância da UFPE? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está conectado? Pode falar. Pode formular a pergunta. Se possível, identificação para nós é interessante, por favor. Está ouvindo? Pode falar, nós estamos ouvindo. Está ouvindo, pode falar. De antemão, nós aqui de Pernambuco, e fazemos parte aqui da Escola do Curso de Gestores, queremos parabenizar essa iniciativa de todos os colegas que estão aí, no MEC, em Brasília, mas tem aqui uma perguntinha, e seria mais ou menos assim: qual será o caminho para a articulação do Conselho de Colaboração Educacional? Conselho de Colaboração Educacional. Você poderia, por favor, repetir a pergunta? Não existe Conselho de Colaboração. Ok. Qual seria o caminho para a articulação do Conselho de Colaboração Educacional? Como é que esse conselho viria fortalecer as bases educacionais? Ok, obrigada. Pernambuco. Vamos agora convidar talvez Unicamp. É possível abrir Unicamp? Faculdade de Educação? Está aberta a Unicamp. Não existe. Pessoal da Unicamp. Oi, professor Ivani. Está aberto aqui, Ivani. Boa tarde. Está aberto em Unicamp? Boa tarde. É um prazer estar participando dessa videoconferência. Pode falar. Boa tarde, é um prazer estar participando dessa videoconferência.
com uma temática bastante desafiadora, que é a proposição de discutir consensos em um sistema nacional de educação em termos de um país que tem características extremamente fortes de desigualdade, de regiões, de população, de formação étnica, enfim, econômicas, sociais, políticas. E é muito interessante observar a importância de que esse consenso, ou a procura de consenso, ela não pode desfocar esses problemas que estão no bojo do processo federativo do Brasil, que é específico e que tem características extremamente fortes, específicas de partidos brasileiros, sobretudo do ponto de vista de programas, do ponto de vista de organização e compromisso com o país. Então, é muito importante um foco em termos de consenso, de procurar, isso aí eu me lembro de uma apresentação feita pelo Abicalil, de procurar quais são aqueles aspectos que exigem um caminho a ser construído para se chegar e colocar, dar claridade, dar visibilidade a esses pontos que não são consensos. Por exemplo, questão de controle social versus a questão de Estado e regulação. Fazer consenso nesta dimensão, dentro de um sistema nacional de educação, tem de supor realmente um aprofundamento muito grande e muito complexo. Dar visibilidade a esses pontos que complexo, dentro de questões que atravessam a educação brasileira e o cenário brasileiro em todos os aspectos, do público e do privado. Essa questão, ela não pode ser deixada de lado, como também não pode ser deixada de lado na organização do Sistema Nacional de Educação a laicidade do Estado. São consensos, eu acho que precisamos de chegar no momento em que nós estamos falando de procura de consensos, mas de explicitar de quais consensos que nós estamos falando e quais consensos nós queremos procurar, costurar, procurar acertar posições. E aí eu não posso esquecer de modo nenhum que um consenso básico é aquele que se diz respeito à questão do conceito de educação. Porque nesse consenso está permeando não só a questão de todo o processo de concepção, de organização pedagógica, mas permeia também, e é de fundamental importância, a concepção do direito à educação. E diferenças entre direito à educação, direito à aprendizagem e cidadania, e não reduções colocadas exatamente em pontos nevrálgicos. Obrigada. Obrigada, professor Ivani. Agora a gente convida a Universidade Federal da Grande Dourados. É possível? Está aberta a Grande Dourados? Pessoal da Grande Dourados. Boa tarde, estão ouvindo? Oi, boa tarde, sim, ouvindo perfeitamente. Por favor, pode fazer a pergunta. Professora Elisângela Scaff, da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa e os colegas aí em Brasília e nos polos presenciais. E a minha questão vai na direção do que o professor Chagas bem lembrou, dos 25 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 88, que já demandava uma regulamentação
do regime de colaboração para que se pudesse efetivar um sistema nacional de educação, como ele bem lembrou insistentemente, articulado, porque sem articulação o sistema fica bastante comprometido. E nós, a comunidade acadêmica, os conselhos, as escolas, enfim, estão se envolvendo nesse debate mais diretamente há pelo menos 5 anos, desde a Conferência Nacional de Educação Básica e depois a preparação da CONAE 2010, e nesse momento retornando com a preparação da CONAE 2014. Então, eu gostaria de perguntar aos membros da mesa, e acho que é uma questão para a gente refletir, vários desafios foram sinalizados por todos os membros, mas desses 25 anos, e mais particularmente desses 5 anos para cá, que a gente tem efetivado muitos debates e muitas conquistas até em relação à conscientização da comunidade acerca dessa questão, quais são